E 2020 vai ficar marcado como o ano do desafio. Logo nos primeiros dias de janeiro, a chuva atingiu com força o nosso estado. A cerveja Belo Horizontina foi parar nas páginas policiais. Pelo menos 10 pessoas morreram contaminadas pelo dietileno glicol. O carnaval foi uma festa só, mas a folia durou pouco e logo a pandemia fechou toda a cidade. 2020 também foi um ano de condenações para muitos políticos e as maiores tragédias do estado continuam sem solução. Tudo isso você acompanha agora. Logo nas primeiras semanas do ano, Minas sofre com os temporais em quase todas as regiões do estado. Só até março foram mais de 60 mortos, com mais de 200 cidades em situação de emergência. Na região noroeste da capital, 5 pessoas morreram soterradas depois que um barranco deslizou em cima da casa onde estavam. Entre as vítimas, uma mãe e os 3 filhos, todas crianças. Horas antes, os bombeiros haviam interditado o local e a repórter Shirley Barroso chegou a conversar com a mãe antes da tragédia. Ali a terra já está deslizando. Segundo os bombeiros, a encosta está bem encharcada, já dá sinais claros de que esse barranco ele pode desmoronar a qualquer momento. Por conta disso, os bombeiros acabaram interditando cerca de 12 a 15 imóveis que ficam aqui bem embaixo da encosta. Em meio ao caos, descobrimos histórias de superação, como a mãe que desafiou a correnteza para salvar os filhos em Santa Luzia. Um detalhe que a gente observa aqui, vou mostrar para vocês. Mostra suas mãos, por favor. Olha só, a mão dela ainda está ferida ainda. Tem muita marca de escombros, as pernas feridas também. Isso foi na hora que você estava tentando retirar seus filhos. Eu estava tentando tirar minha filha, eu estava cavando para me tirar ela, que eu não estava conseguindo. Mas eu consegui, graças a Deus eu consegui. Aí eu tirei um, depois tirei o outro. Aí eu levei os 3 para fora e comecei a gritar, pedir socorro. Em toda a região metropolitana, houve deslizamentos de encostas, rompimento de tubulações, enchentes e soterramentos. O dia 24 de janeiro entrou para a história como o mais chuvoso da capital. Em 3 meses, choveu o que era esperado para o ano inteiro e o esforço foi grande para recuperar praças, ruas e avenidas. No sul, Zona da Mata, região central e outras regiões do estado, os 3 primeiros meses do ano tiveram rios e córregos cheios, cidades alagadas, deslizamentos de terras, quedas de barreiras e muita dor de quem perdeu parentes ou amigos nos temporais. O perigo está onde menos se espera. Belo Horizontina, um fato que surgiu como boato e correu depressa no Buritis, um bairro de classe média de Belo Horizonte. As denúncias chegaram à polícia e os testes em amostras da cerveja fabricada pela Baker deram positivo para dietileno glicol, uma substância tóxica e que pode levar à morte. Foi o que aconteceu com pelo menos 10 vítimas. 11 pessoas ligadas à empresa se tornaram réus por crimes como homicídio culposo, lesão corporal culposa e crime contra o consumidor. Ninguém foi indenizado ainda, mas a empresa segue proibida de funcionar. Com a função renal toda comprometida, o professor Cristiano Gomes, uma das vítimas da Baker, recebeu o órgão doado pela esposa Flávia. O reencontro deles, ainda no hospital, depois da cirurgia, foi emocionante. A tragédia anunciada que sempre volta a acontecer. No anel rodoviário de Belo Horizonte, um acidente mata 3 pessoas e deixa 8 feridos na descida do bairro Betânia. O Carnaval de BH mantém a fama e atrai 4,5 milhões de foliões. O balanço da prefeitura mostra que houve redução da violência e da quantidade de lixo nas ruas. Mas as imagens da folia com as ruas lotadas de pessoas acabaram rápido. A segunda quinzena de março foi marcada pelo início da pandemia do coronavírus e rápido aumento de casos acendeu o alerta da capital. O prefeito Alexandre Calil suspendeu atividades que causassem aglomeração de pessoas.
Em meio à tristeza, um momento de emoção. Em cima de um veículo da corporação, a banda sinfônica do Corpo de Bombeiros presta homenagem a técnicos, enfermeiros, médicos e outros profissionais da área de saúde. A proporção favorável entre o número de infectados e os leitos disponíveis na rede de saúde permite a reabertura gradual da economia. Primeiro, o comércio, depois, academias e clínicas. Os bares reabrem na sequência. Sem tratamento específico, lavar as mãos, usar a máscara e manter o isolamento social continuam sendo as principais armas para evitar a contaminação pelo coronavírus. Só que foi ignorado por muitos. A partir de novembro, houve um novo aumento de casos, imagens de festas superlotadas. E aglomerações se tornam comuns nos finais de semana. E no começo de dezembro, a Prefeitura da capital voltou a baixar um decreto restringindo o funcionamento de vários segmentos de comércio, lazer e serviços. Mas teve quem aproveitasse a pandemia para roubar. No sul do estado, o esquema de fraudes lesou vários municípios em situação de calamidade. 3 golpistas foram presos em Varginha. Em 2020, alguns políticos também foram destaques no noticiário policial. Wellington Magalhães, ex-vereador de Belo Horizonte, que em 2019 teve o mandato cassado, virou réu por crime eleitoral e falsidade ideológica. Ele omitiu bens da justiça e do imposto de renda. Na lista tinha carro importado, terreno e casa em condomínio de luxo. O ex-governador e atual deputado federal Aécio Neves e outras 11 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal pelos crimes de corrupção passiva e ativa, desvio de recursos públicos e falsidade ideológica por irregularidade nas obras da cidade administrativa, sede do governo de Minas. Muito próxima de Aécio, Andréa Neves também foi indiciada por acesso ilegal a documentos da Polícia Federal, no inquérito conclusivo da Operação Escobar. Segundo as investigações, Andréa obteve informações sigilosas com o propósito de impedir ou atrasar apurações que atingiam os interesses dela e do irmão Aécio Neves. Além de Andréa, um empresário, 2 advogados e 2 escrivães da Polícia Federal foram indiciados. Depois de quase 2 anos de tentativas, o Tribunal de Justiça conseguiu notificar o ex-presidente do Cruzeiro e ex-senador da República, Zezé Perrella. Ele virou réu em um processo que apura o crime de improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público, ele é acusado de ter usado mais de R$1.200.000 em verbas da Assembleia Legislativa de forma indevida. No interior do estado, um assassinato transmitido pela internet. Cássio Remes, ex-presidente da Câmara e pré-candidato a vereador em Patrocínio, no Alto Paranaíba, foi morto a tiros quando fazia uma live. O ex-secretário de Obras da cidade, Jorge Marra, foi indiciado pelo crime. Da Câmara Municipal de Belo Horizonte para as grades. O vereador Ronaldo Batista foi preso, suspeito de mandar matar o sindicalista e ex-vereador de Funilândia, Hamilton Dias. Segundo as investigações, Ronaldo teria encomendado o assassinato por R$40.000. Além do vereador, outras 4 pessoas foram presas na investigação. As 2 principais tragédias do estado continuam sem solução e a sensação é de impunidade. Mais de 5 anos depois do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, muitas famílias até hoje reclamam do descaso e a falta de compromisso da mineradora Vale. A revolta se repete em Brumadinho, onde o rompimento da barragem de Córrego do Feijão completou 1 ano em janeiro. A tragédia deixou um rastro de 270 mortos e centenas de famílias fora de casa. Em outubro, mais uma audiência de conciliação terminou sem acordo entre o governo de Minas e a mineradora. E amanhã será exibida a reportagem com a segunda parte da retrospectiva 2020.